Olá, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta aqui com mais um encontro com vocês, falando sobre ética, tá? A gente está caminhando aqui para finalizar esse módulo de ética aqui, essa revisão com vocês aqui sobre ética na perspectiva da banca Quadrix, mas logicamente serviria para outras bancas tranquilamente, tá bom? Voltando aqui com vocês, eu destaco aqui para gente o tópico de hoje. Nós vamos falar sobre as classificações que a banca costuma cobrar a respeito da ética, tá? Então, o que eu destaco para vocês aqui? Três classificações, mais ou menos, são as principais que a banca aqui vem cobrando, vem trazendo nos itens na parte da ética. Normalmente, quando a prova traz ali 10 itens, né, pelo menos 5, ela muitas vezes vai trazer dentro dessas classificações, tá? Então, é isso que eu quero destacar para você. É muito importante que você dê uma passada nos olhos, assim, dê uma pesquisada sobre essas três classificações, tá? Porque essas classificações estão muito frequentes na prova, fora aquela discussão que nós tivemos nas aulas anteriores sobre a parte mais conceitual, sobre a ética, sobre a moral. A outra parte que complementa aquelas da aula anterior é justamente essa parte de classificação, tá? Então são três as principais que a banca vem trazendo, que é a classificação clássica aqui da ética, né? Classificação clássica que a gente tem aqui. Deixa eu só destacar aqui para você, pegar aqui, mudar de cor aqui para vocês, tá? Então nós temos aqui a clássica que a banca vem trazendo. Nós temos também aqui a do Eduardo Garcia Maianes, tá? É a segunda também que vem aparecendo com frequência e a terceira do Weber, tá bom? Então são essas três as principais classificações que você tem que ficar de olho para que você tenha sucesso na prova e não erre. A ideia aqui é que você gabarite ética nas próximas provas da banca Quadrix, tá bom? E eu já chamo sua atenção e queria destacar, se você não é inscrito aqui no canal, se você não acompanha a gente aqui, né, se inscreva e acompanhe que a gente sempre vai estar postando vídeos aqui para vocês, para os concurseiros aí, para ajudar todo mundo, tá bom? E outra coisa, se você quer que eu continue então fazendo as revisões da banca Quadrix, destaca aqui pra gente, né? Põe nos comentários aqui para que a gente possa perceber que a gente está entregando um conteúdo legal para você que está te ajudando em sua preparação, tá bom? Voltando aqui para nossa classificação, pessoal. Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre essas classificações, começando pela clássica, tá? Classificação clássica. Então beleza. Classificação clássica, pessoal, nós teremos dois, tá? Nós teremos dois aqui, dois momentos aqui, dois olhares que a gente vai ter que ter aqui. Um é a ética do fim e a outra é a ética móvel, tá? Então são as duas éticas que nós temos aqui na classificação, na ética clássica, tá bom? No caso da ética do fim, a ideia lá que eu quero que você leve para a prova é que a conduta humana deve ser orientada por um fim, tá? Por isso, ó, ética do fim deve ser orientada por um fim, por um objetivo, tá? Esse fim, às vezes, você pode olhar ele como objetivo. Então, a conduta humana ela é movida por um objetivo final lá na frente. Eu faço aqui, eu tenho essa conduta ética porque eu visualizo um fim, um objetivo lá na ponta, tá? Cabendo à ética indicar qual seria esse fim, certo? Então, perceba que na ética do fim, eu tenho minha conduta, a conduta humana, ela é norteada, orientada por um fim, por um objetivo lá na frente, tá? E aqui, pessoal, este fim, tá, é da essência humana, é inata, da essência humana. E aqui eu destaco dois representantes dessa ética do fim, que é Platão e Aristóteles, né? Dois grandes nomes aí que nós temos, mas poderia citar aqui São Tomás de Aquino, poderia citar outros representantes também. Peguei dois aqui, destaquei para vocês. Então, o que eu quero que você leve para a prova? Essas duas informações e principalmente essa, né, que já nasce, o ser humano já nasce desse jeito, ele já nasce, né, essa essência aqui humana, com esse olhar, isso já é natural do ser humano, ele já nasce com essa ideia. E aqui a gente tem a ética móvel, pessoal, que o princípio aqui dela é que a conduta humana não se orienta por um fim. Então ela é o contrário da ética do fim, tá? Então a ética do fim se orienta por um fim, um objetivo, tá? Enquanto a ética móvel, ela já se orienta por um motivo,
tá? Então perceba, a ética móvel tem o M aqui, ó, de motivo, tá bom? Então é isso que eu queria destacar para vocês. Ética do fim tem um fim, tá? A ideia é olhar, a conduta humana é movida por um fim. A ética móvel, ela é movida por um motivo, tá? E esse motivo pode ser uma causa, uma força, tá? E isso também, quem vai, né, olhar, constatar que seria isso, que seria esse motivo, é a ética também. Ela é que vai desvendar qual é o motivo, qual é o objeto, né, o sentimento que levaria a esse comportamento ético. Tá bom? Então, não é muito complexo, né, essas duas classificações, porque pela letra aqui você consegue já deduzir mais ou menos a palavra-chave. Então, ética do fim, a pegada é que a conduta humana é movida por um fim. A ética móvel é movida por um motivo, tá? Então já tem o M aqui, ó, de motivo, tá? Então não é por um fim, não é por um objetivo, tá? É por um motivo, uma causa, uma força. Muitas vezes a banca vai trazer isso, causa e força. Por isso que eu destaquei para você aqui, na ética do fim também. Eles podem trocar fim por objetivo. Então, cuidado, tá? O fim aqui é na ideia também de objetivo e o móvel aqui na ideia de motivo, que pode ser uma causa, uma força, tá? E representantes que nós temos, Protágoras, Epicuro e David Hume, tá? Hume, né? Aliás, Hume. Avançando aqui, pessoal, o que nós temos? Duas questõezinhas para vocês perceberem de que maneira a banca cobrou esse tópico aqui esse ano. Perceba aqui, ó, na tela. A ética do fim prescreve que o agir humano, então, ó, ele quis falar da ética do fim. Lembra que a ética do fim é um fim, um objetivo? Então vamos lá. A ética do fim prescreve que o agir humano se dirige a um objetivo, ou seja, a ética, né, se dirige a um objetivo, ou seja, ela tem como olhar lá futuro um objetivo. Se move, né, por um objetivo, cabendo à ética revelar que objetivo deveria ser esse. Então, a ética do fim, você sabe que ela se move por um fim, por um objetivo, tá? E aí cabe à ética desvendar qual seria. Então, o item tá correto, Conselho Federal de Odontologia 2020. Perceba que é uma questão recente. Olha aqui de novo. Ó, a ética móvel, então agora aqui é a ética móvel. A ética móvel considera não o que o indivíduo deveria fazer, mas o que ele efetivamente faz para atingir, a partir disso, buscar as aprendizagens e experiências. Pessoal, esse item aqui, ele está errado, tá? Porque a banca misturou um conceito. Aqui eu só falei para vocês da ética móvel e da ética do fim, mas vocês vão perceber, já já nós vamos falar das outras classificações. E lá na frente nós vamos perceber que tem a classificação da ética empirista. Uma das classificações será a ética empirista. A ética empirista é que vai destacar essa questão de que o indivíduo se move ali pelo que ele faz, pelas experiências, pelas aprendizagens. Então, não tem nada a ver com o que a gente discutiu a respeito da ética móvel. Ética móvel, a gente tem que gravar aquelas informações lá, que a ética é movida por uma causa, por um motivo, tá? Tem o M aqui, ó, de motivo. Uma causa, um motivo, tá? E não pelas experiências, né? Esse não é o lema principal, né, que eu quero que você leve para a prova ali que a banca normalmente está puxando, tá? Então ela está puxando normalmente aquelas características que eu destaquei para vocês, ok? Se você for refletir demais aqui, às vezes você tende a errar, porque às vezes você pode falar, não, mas lá era causa, era motivo, que pode estar embasada nas aprendizagens, aquela coisa toda. A banca aqui, pessoal, ela não está querendo filosofar contigo não, tá? Ela está querendo saber se você pescou as informações principais básicas, né, o princípio básico, a premissa básica de cada classificação e acabou, tá? Então, se você ficar refletindo demais aqui no item, você vai errar. Então, você tem que gravar os pontos principais, o lema daquela classificação e nada mais, beleza? Então, avançando aqui, eu falei para vocês então da classificação clássica, tá? Nós temos a outra classificação, certo? A classificação do Eduardo Garcia Mayanes. E a classificação dele vai pegar justamente essa classificação aqui, ó, tá? Que é a ética empírica dos bens, formal e dos valores, tá? E vocês vão encontrar muitas vezes por aí
que seria uma classificação da ética quanto ao aspecto histórico, tá? Vocês vão encontrar dessas duas maneiras, ok? Então vamos lá. O que nós temos nessa classificação da ética quanto ao aspecto histórico ou pela classificação do Eduardo Garcia Maianes, tá bom? O que nós teremos ali? A ética empírica ou empirista, a dos bens, a formal e a dos valores. O que eu quero que você perceba? Na empirista, né, ou na empírica aqui, nós teremos uma premissa geral, tá? Uma premissa geralzona aqui, que se falou que a empírica, ou empirista, né, você já tem que gravar aqui que ela considera efetivamente o que a pessoa faz, tá? Então ela vai considerar o que a pessoa faz no seu comportamento, tá? O que efetivamente ele faz. Então ela é baseada na experiência, tá? Na experiência concreta, vivida, né? É da experiência concreta, é da vivência que a gente extrai o conhecimento, que a gente extrai os princípios, as premissas básicas ali. Então, de maneira geral, eu quero que você leve isso. Quando falar muito assim de experiência, não, com base na experiência, a ética ali é norteada com base na experiência e tal, falou experiência, provavelmente a gente vai estar falando da ética empírica, tá? Da ética empírica aqui, ok? Então, a ética empírica é essa aqui que a gente está falando no começo. E aí, se você observar, né, é justamente essa que ele tentou trazer para a gente confundir com a ética móvel, tá bom? Então, beleza. Só que dentro da ética empírica, nós temos subclassificações aqui, tá? Sendo que a utilitarista e a subjetivista são as mais cobradas pela banca, tá? Então, nós temos 4 subclassificações aqui dentro, certo? Só que essas duas, normalmente a banca costuma trazer bastante. Ela gosta, né, de dialogar aqui, de trazer bastante ali para vocês. Eu vou falar aqui da ética, eu vou falar da ceticista também, porque eu andei vendo nas provas de 2020, então eu acho que é importante a gente dialogar aqui, né, trocar uma ideia a respeito dela. Então vamos lá. Primeiro, a utilitarista, tá? A utilitarista, pessoal, o lema principal é que os fins justificam os meios. A gente já até ouviu falar isso por aí, né? Então, na verdade, a ética aqui, a ideia dela é que a ideia é o emprego dos meios válidos para colher um fim moralmente válido. Então, assim, eu pratico o bem para colher o bem, né? Para ter um respaldo positivo. É mais ou menos assim. Se eu faço o mal, eu recebo o mal. Se eu faço o bem, né? Eu receberei o selo do bem. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Essa é a lógica da ética utilitarista. Os fins justificam os meios. Eu faço o bem para ser bem visto, né? Todo mundo me enxergar como uma pessoa boa e tal. E eu colher todos os frutos, né? Associados a esse rótulo, tá bom? Então, beleza, essa é a ética utilitarista. A ética ceticista, pessoal, a ideia dela é que, assim, na dúvida, ela se abstém. Então, não se pode dizer com certeza o que é certo ou o que é errado, bom ou mal, pois ninguém jamais será capaz de desvendar os mistérios da natureza. Então, ela não vai nunca na perspectiva do mal e nem do bem, na ótica do mal, na ótica do bem, de julgar, de olhar, e na dúvida ela prefere se abster. Então, essa ética diz que, na dúvida, na hora de avaliar, eu me abstenho, porque eu não consigo, né, ali desvendar os mistérios da natureza ali, principalmente da natureza humana, e aí eu prefiro me abster. Na dúvida, se abstém. Então, se vocês pesquisarem aí questões antigas, um pouco mais antigas, já até apareceu um item falando nessa questão. Na dúvida, se abstém. A ética ceticista e tal, prega que na dúvida ela se abstém e tal. Então é mais ou menos isso que eu gostaria que você ficasse atento, tá bom? Então o próprio nome já diz, cético, né? Ceticista, então ele não vai nem para um lado nem para o outro, fica ali, não confia em nenhum dos lados, é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Eu só falei dela porque andei vendo, eu cheguei a ver um item numa prova aí e eu resolvi destacar aqui para vocês. Mas o que aparece mais é utilitarista, pelas minhas pesquisas ali, uma das que mais aparece é utilitarista. Mas vamos para a subjetivista também, que ela tem sua importância, tá? A subjetivista, pessoal, destaca o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas existentes ou inexistentes.
o certo, bom, justo são obtidos por apreciação coletiva, por indicação da sociedade. Então, essas palavrinhas aqui é o que eu quero que você grave aí, porque aparecendo subjetivista, eu quero que você procure algo parecido com isso aqui para marcar o item lá ou conferir se vai estar certo ou se vai estar errado, tá bom? E tem uma outra também, a ética dos bens, por exemplo, que eu queria destacar com vocês, ela é uma linha que considera que o comportamento humano ele se orienta pela busca de um bem, ou seja, o bem que ordena a ação humana, né? Um bem supremo. E esse bem, pessoal, esses bens, eles podem ser, alguns autores destacam que pode ser a felicidade, a virtude, o prazer, a sabedoria, tá? Quem já lembra lá da escola, essa questão da ética envolvendo a busca da felicidade, o Epicuro, lá que a gente falou agora há pouco, ele trabalhava muito essa perspectiva, né, da felicidade, tá? Então, beleza. Então é uma ética que vai buscar, então, ir atrás desse bem, né? Se orienta pela busca desse bem supremo. E se você perceber, ó, aqui eu estou indo em busca de algo, né? Então, parece, né, a classificação anterior, né? Se você olhar, a gente acaba tendo ali uma proximidade com a classificação anterior, com a classificação clássica, né? Mas aqui é outra classificação. Mas se você for olhar, ela meio que dialoga com a classificação clássica lá, principalmente na ética móvel, tá? Que tem uma causa, né? Tem uma força ali. Então, o que você busca ali, a ética, você se pauta na ética atrás, né, dessa força. A gente tem a ética formal, pessoal. A ética formal, o principal representante é o Kant, que a prova costuma trazer, tá? E traz bastante, inclusive. No caso aqui da ética formal, pessoal, ela valoriza a conduta autônoma, né? Fruto da vontade livre do agente moral. Então, o comportamento aqui, a ideia é que ele esteja de acordo com a norma moral. E aí a gente entra no contexto do imperativo categórico, tá? Que, ali para o Kant, né? Vale sempre essa lógica, essa máxima vale sempre e é uma ordem, né? Então, o que que nós temos? A mentira, ela é sempre o mal. Roubar e tal, a mentira vai ser sempre o mal. É a regra básica. Vale sempre e tem que ser uma ordem, tá? Ninguém vai fazer isso. Para que a gente tenha uma postura ética e tal, você já tem ali uma base consolidada e que tem que ser daquele jeito mesmo, tá? Então eu tenho que me pautar sempre pelo respeito e pelo dever. É mais ou menos essa lógica aí, né? E vez ou outra, então, a prova ela vai falar: olha, lá na ótica formal, na ótica de Kant, vale o imperativo categórico, que é essa questão do respeito e o dever, né? E o comportamento tem que estar alinhado com a norma moral, né? Encaixada ali numa norma moral. É mais ou menos o que eles vêm trazendo em alguns itens aí pra gente, tá bom? E a ética dos valores, que é a última que nós temos aqui dessa classificação, tá? Eu coloquei esse empírico aqui, eu vou até excluir ele daqui, porque fica parecendo que toda essa classificação é a empírica, né? E não é. Essa aqui é a classificação quanto ao aspecto histórico, tá? Ou do Eduardo Garcia. Então, beleza. A dos valores, ó. A dos valores, a ação ética não está na concepção de um dever propriamente dito, mas na ideia de que todo dever tem fundamento em um valor, né? Então, os valores existem e devem ser descobertos e ensinados. Os valores estão por aí e a partir do que a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo e vai repassando, vai ensinando. Essa é a ideia, essa é a lógica da ética dos valores. Se você observar, ela tem uma certa proximidade com a ética empírica no que diz respeito a essa descoberta, que essa descoberta ela vai ocorrendo muitas vezes pela experiência mesmo, né? Então, cuidado aí que elas têm um pouco de proximidade. Só que essa aqui bate na tecla de que devem ser descobertas e que deve ser ensinado. Isso não está escrito lá na de cima, então, só para separar as duas ali, tá bom? Então, beleza, pessoal. Veja o que caiu aqui pra gente, ó. A ética dos bens considera que o agir humano é orientado pela busca de algo específico, que representa um fim, como, por exemplo, a felicidade, o bem comum.
tá? Então veja que o item está correto, tá? A ética dos bens. Veja, ética dos bens. Vamos voltar aqui, ó. Ética dos bens, felicidade, virtude, prazer, sabedoria. Então é isso mesmo, ó. A ética do agir humano é orientada pela busca de algo específico que representa um fim, tá? Como, por exemplo, a felicidade e o bem comum, tá? Aqui, ó, felicidade, prazer, virtude. Eu só trouxe alguns aqui, mas poderia ter destacado outros aqui. A banca foi mais ou menos nessa linha. E aqui a banca considerou como um item correto, tá bom? Então vamos lá. Próximo aqui, nós temos a última classificação de hoje, tá? A última classificação aqui que nós temos é a classificação, é a última, não, acho que é a penúltima. É a ética da convicção, tá? Então, é aqui do Weber, tá? Do Max Weber aqui. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. O que nós temos aqui? Na ética da convicção, o comportamento humano ele é determinado pelos valores escolhidos pela pessoa humana, tá? Então é mais ou menos a ideia aqui. Então o comportamento humano ele é determinado pelos valores escolhidos. Então aqui, ó, pelos valores escolhidos pela pessoa humana, tá? Que acredita em valores incondicionados e opta se abster de apreciar resultados, né, que dela podem advir. Então aqui, o contexto perde importância, tá? O certo, errado, o bem e o mal é dessa forma em qualquer contexto. Então aqui eu vou destacar para vocês essa característica é muito importante. Ó, o bem e o mal, né? O certo aqui e o errado, eles serão vistos dessa maneira sempre em qualquer contexto, tá? Em qualquer contexto. Do outro lado, pessoal, a ética da responsabilidade já é o contrário, né? Consequência dos atos. É uma ética pautada pela consequência dos atos. Então, consequência dos atos. E aqui, o que você tem que perceber, né? O sujeito deve se preocupar com os resultados que surgirão do seu comportamento, tá? Então, as consequências, os desdobramentos do seu comportamento. Então, aqui, o certo e o errado, o bem e o mal, eles devem ser avaliados, ó. Então, aqui, ó, o bem e o mal, se na outra, na convicção, é sempre, em qualquer lugar, o bem e o mal, vai ser sempre bem e mal, certo e errado, qualquer ato que for bem ou mal, certo ou errado, em qualquer contexto, vai ser sempre visto dessa maneira, aqui não. Aqui eu vou ter que olhar caso a caso, tá? Então aqui, nesse caso, eles devem ser avaliados, tá? Devem ser avaliados, tá? No caso concreto. No caso concreto. Tá? Caso a caso, inclusive. Certo? Caso a caso. Então, aqui eu não vou fechar os olhos e falar, aquela atitude, então é aquela mesma, então se era certo, vai ser certo, se era errado, vai ser errado. Não. Vamos ver no caso concreto como é que isso aconteceu? Eu não vou aqui, às cegas, aqui falar se é certo, errado, bem ou mal. Primeiro eu preciso analisar caso a caso para saber, porque uma conduta aqui que ela pode ser avaliada como certa, num outro caso concreto, essa mesma conduta pode ser, em um outro contexto histórico, pode ser considerada errada. Então eu vou olhar aqui, tá? Então perceba a diferença entre as duas, né? Então, o que talvez as premissas mais fortes dessas duas éticas aqui é justamente essa parte aqui, ó. Que o certo, o errado, o bem e o mal é a mesma coisa em qualquer contexto, e do outro lado, né, ela destaca que dependendo da consequência dos atos ali, né, uma consequência dos atos, você tem que avaliar caso a caso, né, você tem que avaliar o caso concreto. Então eu acho que está bem claro a diferença entre as duas aqui, e é assim que a banca muitas vezes vem cobrando da gente, tá bom? Aqui, pessoal, mais uma aqui só para a gente fechar essas classificações. Vocês às vezes vão encontrar a ideia de alguns teóricos, tá? Então aqui não é nem classificação, mas é a ideia de alguns teóricos que eu não falei na aula passada para vocês. Então aqui o que eu queria destacar? Eu queria destacar o olhar de alguns teóricos em relação à ética, tá?
e a moral, principalmente, na verdade, a moral, sobre a moral. Então aqui, por exemplo, nós temos o David Hume, tá? Que ele fala bem assim: a moral é empírica e deriva da experiência, tá? Então perceba que o Hume aqui está defendendo aqui o empirismo, tá? A moral é empírica, tá? Na ótica dele, a moral é empírica e deriva da experiência. Por que eu estou destacando essas frases? Porque essas frases apareceram e volta e meia eles estão cobrando de novo as mesmas frases dos teóricos, tá? Só que para a ética, na perspectiva aqui da ética. Então já aconteceu, por exemplo, deles pegarem uma frase do Hume e trocar com a do Kant. Ou pegar do Adam Smith, né, ou Smith, e trocar pela do David Hume, tá? Então, eu trouxe essas três frasinhas aqui, porque às vezes eles vão querer a visão do teórico em relação à moral. Então, o que nós temos aqui? Para o Hume, é empírico. Tá? Para o Hume, a moral ela é empírica, ela deriva da experiência e tal. Já o Kant, ele coloca bem assim, ó, a razão deve ser encarada com a base da moral. Então, a razão deve ser encarada com a base da moral. Ou seja, a moral tem como pilar ali, né, a razão. Então, o Kant, ele acaba atrelando a moral à razão. Tá? As duas estão conectadas ali e a razão acaba sendo a base, né, a base da moral. Então, grave que o Kant enxerga dessa maneira. Moral, né, a razão, base da moral. E aí nós temos o Adam Smith aqui que vem destacando o seguinte, ó. Os princípios morais resultam das experiências históricas. Então perceba, esse aqui, o Adam, ele já vem na perspectiva histórica. O Kant já vai falar da questão da razão. E o Hume vai falar da questão da experiência, né, da experiência empírica, aqui do empirismo. Tá? Então são a palavra-chave aqui dos três. Gravem isso, pessoal, porque está caindo bastante. Se você for olhar, eles estão, vez ou outra, numa provinha, eles estão trazendo a visão de um autor desse. E às vezes eles mencionam, o autor, na maioria das vezes eles mencionam, a visão do David Hume é essa. E eles vão trocar pela do Kant. Então vamos lá para uma questãozinha aqui. Segundo Adam Smith, né, a moral resulta de experiências históricas e se consagra a partir de sua eficiência e utilidade. Então perceba que ele trouxe o Adam aqui, né, e com experiências históricas. O Adam via a moral nessa questão da experiência histórica? Sim, né, pessoal? O item está correto. Essa é uma das principais premissas, a palavra-chave que eu pedi para você gravar, né? Veja que caiu isso aqui em 2020, beleza? Então a gente fecha por aqui. A ideia era revisar com vocês os principais pontos, porque a banca ela está trazendo, destacando alguns pontos ali, e eu queria trazer para vocês aqui um olhar, né, e completar essa revisão a respeito de conhecimentos complementares, a parte da ética aqui, e a gente avança agora para olhar um pouco mais para o serviço público, né? Como a banca está cobrando a parte da ética no serviço público, então na próxima aula a gente vai destacar isso aqui para vocês, tá bom? Então eu agradeço quem nos acompanhou aqui até o final, né? E continue nos acompanhando aí, né? Se inscreva no canal, escreva aí embaixo, né? Pedindo aí o que você gostaria que a gente gravasse aqui para vocês, para que a gente possa então melhorar e te ajudar cada vez mais em sua preparação, tá bom? Então, grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo encontro. Um abraço.